que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Olá, minha querida irmã, meu querido irmão em Cristo. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado, a este oásis de paz no meio da agitação da vida. Convido você agora a deixar de lado as preocupações, as ansiedades e as listas de afazeres. Neste instante, não há nada mais importante do que estarmos juntos na presença do Altíssimo, para apresentar a Ele aquilo que temos de mais precioso, a nossa família. Hoje, nós não apenas oraremos, mas criaremos juntos um santuário espiritual ao redor do seu lar. Invocamos sobre a sua casa o manto da paz do céu, uma cobertura tecida com fios de amor, graça e misericórdia. Pedimos que o Espírito Santo aplique sobre cada porta e cada janela da sua residência o selo da proteção divina, um sinal visível no mundo espiritual de que este território pertence ao Senhor. Que o anjo do Senhor acampe ao redor da sua família e a livre de todo mal, de todo perigo, de toda armadilha preparada pelo inimigo das nossas almas. Agora juntos, em um só espírito e em uma só fé, levantemo-nos como guardiões espirituais dos nossos lares. Não somos vítimas das circunstâncias, mas filhos e filhas do Deus Altíssimo, a quem foi dada autoridade no nome de Jesus. Portanto, com a ousadia que o Espírito Santo nos concede, nós nos posicionamos na brecha pela nossa família. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra o seu lar prosperará e toda língua que se levantar em juízo contra a sua casa, nós a condenamos em nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue do Cordeiro, nós quebramos e desfazemos todo pacto, toda consagração maligna, toda palavra de maldição lançada contra a sua linhagem. Nós cancelamos toda a maldição geracional de fracasso, de miséria, de doenças e de divórcio que possa ter operado no passado. O passado não tem mais poder. A obra de Cristo na cruz inaugurou um novo tempo de bênção e de vida abundante para você e para a sua descendência. Nós ordenamos que todo espírito de divisão, de contenda, de ciúmes, de amargura e de falta de perdão que tenta se infiltrar nos relacionamentos familiares, seja agora arrancado pela raiz e lançado no abismo. Nós repreendemos todo ataque do inimigo contra a mente e o coração dos nossos filhos, toda seta de rebeldia, de vício, de confusão de identidade e de desesperança. Nós cobrimos cada membro da sua família, desde o mais velho até o bebê que ainda está no ventre, com o sangue precioso e protetor de Jesus Cristo. Nós proclamamos que a sua família não é um campo de batalha, mas um jardim regado por Deus, um farol de luz para as nações, um testemunho vivo do poder restaurador do Evangelho. Nós declaramos que a sua casa é a casa do Senhor, um lugar de paz, de alegria, de provisão e de salvação. E todo espírito que não confessa o senhorio de Jesus Cristo sobre este lar, nós o ordenamos que se retire agora e nunca mais retorne. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, amado, amada, convido você a aquietar o seu coração. Após nos posicionarmos com autoridade na batalha, vamos agora nos sentar aos pés do Mestre para ouvir o que o seu coração de Pai deseja nos ensinar.
A palavra de Deus nos traz, no livro de Lucas, capítulo 15, uma das mais belas e comoventes histórias já contadas, a parábola do filho pródigo, que eu prefiro chamar de parábola do Pai misericordioso. Imagine a cena. Um pai com 2 filhos. O mais novo, impaciente e arrogante, chega para o pai e pede a sua parte da herança. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, para mim você já está morto. Eu quero o que é meu por direito para viver a minha vida longe de você. Conseguimos sentir a faca que atravessou o coração daquele pai? Mesmo assim, com uma dor infinita na alma, ele reparte os bens. E o filho parte para uma terra distante, onde esbanja tudo o que recebeu numa vida de excessos e pecado. Mas a festa do mundo dura pouco. Vem uma grande fome, o dinheiro acaba, os amigos desaparecem e ele se vê na mais humilhante das situações, cuidando de porcos, animais impuros para um judeu, e desejando comer a lavagem que era dada a eles. Foi no fundo do poço, na solidão do chiqueiro, que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai. Lembrou-se de que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele morria de fome. E uma decisão brotou em seu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas o que nos toca profundamente nesta história não é apenas o arrependimento do filho, mas a atitude do pai. O texto diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele pai nunca deixou de esperar. Todos os dias, ao entardecer, ele provavelmente subia ao terraço e olhava para a estrada, com o coração apertado de saudade, esperando ver a silhueta familiar do seu filho no horizonte. E quando ele o vê, não espera. Ele corre. Um ancião, um patriarca, correndo em público, era um ato que feria a sua dignidade, mas o amor daquele pai era maior que qualquer código de honra. Ele não fez um sermão, não cobrou explicações. Ele o abraçou, o beijou, e antes mesmo que o filho terminasse seu discurso ensaiado de arrependimento, o pai já o interrompia, gritando para os servos: tragam a melhor roupa, um anel para o seu dedo, sandálias para os seus pés, e matem o novilho cevado. Vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Esta história, minha irmã, meu irmão, é o retrato do coração de Deus para com a sua família. Dela podemos extrair lições que são bálsamo para as nossas feridas. A primeira é que o amor do Pai Celestial nunca desiste. Talvez você esteja orando por um filho, por um cônjuge, por um irmão que se distanciou, que escolheu um caminho de destruição. O seu coração de mãe, de pai, de esposa, sangra de preocupação. Saiba que o coração de Deus sangra com você, mas ele nunca perde a esperança. Ele continua olhando para a estrada todos os dias, esperando pelo retorno daquele que se perdeu. A sua oração é o clamor que mantém a chama da esperança acesa. A segunda lição é que sempre existe um caminho de volta. Não importa quão fundo seja o poço, quão sujas estejam as vestes ou quão grande seja a vergonha. A porta da casa do Pai está sempre aberta.
A graça de Deus é maior do que qualquer erro, qualquer pecado, qualquer vício. Para aquele que se arrepende, não há acusação, apenas um abraço de acolhimento e uma festa de restauração. A terceira lição é o imenso poder do perdão para restaurar a unidade familiar. O pai não guardou rancor, não jogou na cara do filho os seus erros. O perdão dele foi o que devolveu ao filho a sua identidade, a sua dignidade, o seu lugar na família. Quantas famílias hoje estão quebradas, fragmentadas, não pela distância física, mas por muros de mágoa, de ressentimento e de falta de perdão. Talvez a pergunta que o Espírito Santo faz ao seu coração hoje seja: você tem agido como este pai? Você tem sido o agente do perdão e da reconciliação no seu lar? Ou tem reforçado os muros com o cimento do orgulho e da justiça própria? E para você que talvez se sinta como o filho que partiu, saiba que o pai está chamando você de volta para casa hoje. Essa imagem do pai que corre e acolhe é a imagem perfeita do nosso Deus. E as suas promessas de proteção e cuidado são o nosso porto seguro, a fortaleza onde a nossa família pode se abrigar. É por isso que agora vamos mergulhar nas águas profundas dos Salmos. O Salmo 91 é a promessa do Pai, que nos cobre com suas penas, que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É um decreto de proteção divina sobre a sua casa. O Salmo 23, por sua vez, é a confirmação de que este mesmo Deus protetor é o nosso pastor amoroso, que nos guia, nos sustenta e supre cada uma das nossas necessidades. Convido você agora, onde quer que esteja, a fechar os seus olhos. Respire fundo. Aquiete a sua mente e abra o seu coração para receber estas palavras não como uma simples poesia antiga, mas como uma promessa viva e eficaz de Deus para você e para toda a sua família. Hoje, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente como os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, nosso Pai misericordioso,
nós recebemos esta palavra, este decreto de proteção. Nós a tomamos como nossa herança em Cristo Jesus. E com base nesta promessa e na imagem do teu coração revelada na parábola do filho pródigo, nós elevamos a ti o nosso clamor final. Senhor, nós clamamos por cada filho e filha que se afastou, que está em uma terra distante, gastando a herança da vida que tu deste. Pai, que neste momento, onde quer que eles estejam, eles possam cair em si, que o Espírito Santo traga à memória deles o amor da tua casa, o calor do teu abraço. Coloca nos corações deles o desejo de voltar. E a nós, que estamos em casa, dá-nos um coração como o teu, um coração que espera, que corre, que abraça e que perdoa sem medida. Oramos agora pela restauração dos casamentos. Onde o amor se esfriou, onde a comunicação foi rompida, onde a traição abriu feridas profundas, nós declaramos a cura e a reconciliação no nome de Jesus. Quebra todo muro de orgulho e de amargura. Derrama sobre cada casal o teu espírito de unidade e de perdão. Que os lares voltem a ser um reflexo da tua aliança de amor com a tua igreja. Pai, nós colocamos sob a tua proteção de maneira especial cada criança, cada jovem. Livra-os das más companhias, da violência das ruas, da perversão da internet, das drogas que destroem e de toda forma de abuso. Que os teus anjos os guardem em todos os seus caminhos, na ida e na volta da escola, em cada brincadeira, em cada decisão. Nós também declaramos a provisão do Salmo 23 sobre as finanças de cada família aqui representada. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Onde houver portas fechadas, abre portas de emprego. Onde houver dívidas, traz a tua providência sobrenatural. Ensina-nos a ser bons mordomos dos recursos que tu nos dás e que nunca falte o pão na mesa de nenhum dos teus filhos. E por fim, Senhor, oramos por cura. Cura para os corpos enfermos, alívio para os que sofrem dores crônicas. Oramos pela cura das emoções feridas, pela libertação da ansiedade, da depressão e do medo. Traz a tua paz, que excede todo entendimento, para governar os corações e as mentes. Que a saúde e a integridade do corpo, da alma e do espírito sejam uma realidade em cada lar. Para selar esta poderosa oração no mundo espiritual e físico, eu convido você agora a interagir. Escreva aqui nos comentários o nome da sua família ou simplesmente declare com fé, digitando: a minha família está sob a proteção de Deus. Ao fazer isso, você está profetizando e ativando estas promessas sobre a sua casa. Que a paz de Cristo, que acalmou a tempestade, acalme todas as tempestades na sua vida e no seu lar. Que a esperança, que é a âncora da alma, mantenha você firme e seguro em meio a qualquer adversidade. Que a alegria da salvação inunde a sua casa com risos e celebrações. E que a certeza do amor infalível do Pai, que nunca desiste, seja a sua força, o seu consolo e a sua canção, hoje e para todo sempre. Receba esta bênção e vá em paz. Amém.